Oi meninas, tudo bom? Eu sei que eu tô super atrasada para gravar esse vídeo, mas como muitas de vocês me pediram, aqui estou eu para gravar o meu diário de gravidez do primeiro trimestre. Espero muito que vocês gostem e vem comigo! Bom, gente, então eu resolvi fazer o diário de gravidez dividido em trimestres e não por semanas, como muitas mamães fazem por aí, porque eu acho que assim ficou mais fácil, mais dinâmico, eu consigo resumir para vocês como um todo o que aconteceu de mais marcante e de mais importante no período do primeiro trimestre, do segundo e do terceiro. Então é assim que eu vou fazer, espero que vocês gostem desse formato. Vocês podem deixar aqui nos comentários se eu esquecer de falar alguma coisa, se tiver alguma dúvida ainda. E eu tenho tudo anotado aqui, eu vou falar pra vocês o que aconteceu de mais importante aí no primeiro trimestre. Bom, pra quem já acompanha meus vídeos, sabe que eu descobri minha gravidez logo no comecinho, com 4 semanas, ou seja, no primeiro dia de atraso, eu já fui fazer o teste e já tinha dado aquela linha bem clarinha. E no dia seguinte, eu já fui fazer o exame de sangue e já peguei o meu positivo. Eu tive 2 episódios de sangramento no primeiro trimestre, logo no comecinho. O primeiro foi bem na semana que era pra eu ficar menstruada mesmo e não fiquei. Fiquei a semana inteira com o sanguinho bem clarinho saindo, que os médicos me explicaram que era o sangramento de implantação, de nidação, que é quando o embriãozinho tá se fixando no útero, aí acontece esse sangramento. E o segundo sangramento foi com mais ou menos 5 ou 6 semanas, eu não me lembro muito bem, mas foi bem no comecinho mesmo. Então eu fui no médico ver o que era, porque é muito comum a gente ter sangramento no começo da gravidez, mas pode ser uma coisa que não seja normal, pode ser um início de aborto, pode ser um descolamento ovular, como foi no meu caso. Eu fiz a ultrassom e na ultrassom apareceu que era um hematoma subcoriônico, que nada mais é do que uma pequena área de descolamento do ovo no útero. Então na hora dele se fixar, alguma parte ficou um hematoma embaixo, se acumulou um pouquinho de sangue e é um pequeno descolamento. Não é o mesmo que o descolamento de placenta, tá, gente? É diferente. Então, logo no comecinho eu descobri e os médicos pediram para eu aplicar o Utrogestan e eu fui aplicando e com 10 dias eu voltei para refazer a ultrassom e o corpo já estava absorvendo esse hematoma, já estava colando tudo de novo ali direitinho. E é uma coisa que acontece, é muito comum, dependendo da área de descolamento começa a ficar perigoso, aí você pode perder o bebê, pode ter um aborto, mas no meu caso foi um descolamento bem pouquinho, por isso que saiu aquele sanguinho. E eu fui usando o Utrogestan e foi ficando tudo bem, e eu continuei usando o Utrogestan até o final do primeiro trimestre. Então esses foram 2 sustos aí que eu tive no comecinho da gravidez, no primeiro trimestre, mas graças a Deus ficou tudo bem, foi só um susto mesmo. Com 8 semanas eu tive a minha primeira consulta do pré-natal. Eu continuei passando na médica que eu já ia, ela já era minha ginecologista e ela também é obstetra, então eu optei por continuar passando com ela. Então ela pediu uma série de exames de sangue pra mim, aqueles exames de hepatite, de HIV, aquelas doenças que tem que investigar, rubéola, citomegalovírus, e todos os exames de sangue complementares também, exame de urina. E ela também me passou o pedido para fazer a primeira ultrassom morfológica do bebê, que se faz de 12 a 14 semanas, que é aquela da translucência nucal. E eu confesso pra vocês que eu fiquei morrendo de medo de fazer esse exame da translucência nucal, com medo do resultado, com medo de falarem que o bebê ia ter alguma síndrome, que tinha algum problema, que tinha alguma alteração na medida da nuquinha dele. Então eu fiquei com muito medo, gente. Eu não tava nem preocupada em saber o sexo do bebê nesse ultrassom. Eu só tava com medo, eu nem conseguia dormir uma semana antes. Eu perdi meu sono, porque eu fiquei lendo coisa na internet, aí a gente fica colocando minhoca na cabeça. A pior coisa é ficar pesquisando essas coisas na internet, que a gente vê de tudo. A gente vê
todos os tipos de caso e a gente já fica imaginando o que vai acontecer com a gente também. Então eu fiquei com muito medo e confesso que eu fiquei muito aliviada quando passou esse exame. Então, conforme a gente foi fazer o ultrassom, quando a médica falou pra gente que tava tudo bem nessa medida da translucência, que não tinha nenhuma alteração, aí eu relaxei, fiquei super tranquila. Aí eles veem tudo direitinho, o coração, vários órgãos, veem os bracinhos, as perninhas do bebê. Ela até arriscou palpitar o sexo do bebê pra gente, que depois eu até confirmei pelo exame de sangue. Ela já tinha falado pra gente que ela achava que era uma menina, que seria 80% de chances de ser uma menina. E eu já tava sentindo isso daí também, eu já contei pra vocês naquele vídeo que eu descobri o sexo do bebê. Eu já tava sentindo que seria uma menina e foi nessa ultrassom também que ela deu esse palpite, então a gente ficou super feliz, super animado. E essa ultrassom foi uma delícia, gente, a gente curtiu muito porque deu pra ver ela super direitinho, toda formadinha já. E fora o alívio de saber que não tinha nenhuma alteração na translucência. Quem é mãe aí e já passou por esse exame sabe o alívio que dá quando a gente passa por ele. Ainda nessa primeira consulta de pré-natal, eu expliquei para a doutora o que tinha acontecido comigo, do sangramento que eu tive, e perguntei se eu poderia continuar indo para academia, porque eu estava fazendo academia antes de engravidar. E aí eu parei, esperei passar com ela, e ela falou para realmente eu dar um tempo na academia, eu esperar passar esse primeiro trimestre. E eu obedeci ela, parei de ir na academia. E eu confesso que eu estranhei um pouco, porque eu tava super acostumada, eu tava indo todo dia na academia antes. E aí eu tive que parar e eu fiquei um pouco mal, assim, porque eu não saía de casa, eu ficava em repouso com medo do sangramento que eu tive, eu não fazia nada. Então eu me senti um pouco presa assim no primeiro trimestre e eu não vi a hora de passar logo, para passar essa agonia, esse medo de ter aborto, de ter mais algum sangramento. Eu não vi a hora de passar esse período. Então o primeiro trimestre assim não foi o melhor pra mim. Eu não gostei tanto porque eu fiquei muito tensa e muito preocupada com as coisas que aconteceram no começo e eu sempre ficava com medo de perder o bebê. E eu fiquei com uns medos muito doidos aí, gente, que eu não sei explicar por que eu sentia isso. E não sei se vocês sentiram isso também no comecinho da gravidez. Se alguém mais teve esses medos, me contem aqui pra eu ficar mais aliviada, saber que eu não tô sozinha. Que eu ficava com muito medo de ir no banheiro e fazer força e o nenê sair. Então eu tinha pavor de ir no banheiro. E tinha muito medo também de espirrar. Toda vez que eu espirrava, eu colocava assim a mão na barriga e ficava com medo daquela força de estar espirrando, do nenê sair. Então, ao mesmo tempo que era engraçado, era muito tenso pra mim espirrar e ir no banheiro. E meu marido rachava o bico com isso, porque é muito engraçado, né, gente? O bebê não vai sair com a força de você espirrar ou ir no banheiro. Mas é um medo meio inconsciente, assim, que eu tive. Não sei se vocês também tiveram. Me contem aqui pra eu não me sentir tão sozinha aí. Principais sintomas que eu tive no primeiro trimestre foi... seios inchados e doloridos no comecinho. Eu tive enjoo, não era aquele enjoo de vomitar, eu não cheguei a vomitar, graças a Deus, porque eu até pedia pra Deus pra eu não vomitar, porque eu detesto vomitar, mas eu senti sim enjoo, aquele mal-estar, aquela... não sei explicar, só quem já engravidou sabe como é que é. E eu tinha nojo da comida, eu não queria comer, eu não tinha apetite nenhum, tanto que eu emagreci no primeiro trimestre, eu perdi 1 quilo em vez de engordar. Então eu não queria comer, principalmente a minha comida, eu tinha muito nojo. E foi esse o meu enjoo. Ele não foi tão forte, mas ele ficava constante, assim. Ficou até umas 11, 12 semanas aí. Foi realmente o primeiro trimestre. Quando acabou o primeiro trimestre, acabaram os enjoos também. Então, fora os enjoos, o sintoma que mais marcou no primeiro trimestre foi o sono e o cansaço. Aquele sono gostoso, assim, que você quer ficar dormindo o dia inteiro, que você se sente cansado o tempo inteiro, aquela vontade zero de fazer as coisas, indisposição total. Foi isso que me marcou muito. E juntou com aquela situação que eu não podia mais ir pra academia e eu não tô trabalhando fora também, então eu ficava o dia inteiro aqui em casa, cansada, sem vontade de fazer nada e com muita vontade de ficar dormindo o tempo inteiro. Então eu aproveitei mesmo pra descansar no primeiro trimestre, dormia mesmo, dormia de tarde, acordava tarde e dormia cedo, porque o sono era um negócio assim incontrolável mesmo.
eu notei que o meu cabelo parou de cair, ficou super mais forte. E notei também que a minha unha ficou mais forte e na pele eu tive um aumento de espinhas que depois melhorou e estabilizou. E aí minha pele ficou limpinha e só de vez em quando que me dá alguma espinha. Então cabelo, pele e unha melhorou bastante, só no comecinho que eu tive um pouquinho de espinha. Não tive desejo de nada, de nenhum tipo de comida, de nada diferente. Então nem sei se isso é um sintoma de verdade, tem mulher que fala que sente mesmo, mas eu não tive nada disso no primeiro trimestre. Não tive também nenhum tipo de inchaço, de edema, nada disso. Um sintoma que eu achava que ia demorar pra sentir, mas logo no comecinho já veio, foi a vontade de ir no banheiro a todo momento, principalmente à noite, que eu não tinha costume de levantar pra fazer xixi. E logo no comecinho eu já tive que começar a levantar pra ir no banheiro, porque a vontade era a todo momento. Tive um pouco de cólica também, aquela cólica como se fosse uma cólica menstrual. E a médica me explicou que era normal, que era o útero crescendo, que era para acomodar o bebê. Então teve alguns dias que eu senti cólica sim, e foi um sintoma que me preocupou um pouco, mas depois eu vi que era tudo normal. E outra coisa também foram os gases, que aumentaram muito, assim, então dá-lhe Lufital para aliviar os gases, porque a dor na barriga era enorme e todo dia tinha gases mesmo. Eu não descobri o sexo do bebê no primeiro trimestre, como eu falei pra vocês. Na ultrassom a médica deu uma sugestão de que seria uma menina, mas ela deu 80% de chances de acerto. Então eu não tive uma certeza, mas eu tive esse palpite dela e eu já tava meio que sentindo e fui só ter a certeza mesmo quando eu fiz a sexagem fetal com 14 semanas, que eu acredito que já é considerado o segundo trimestre. Pra mim o primeiro trimestre é até a 12ª semana. Bom, a minha barriga, eu sentia que ela estava um pouquinho maior, mas eu não tenho certeza se era o bebê mesmo, se era o útero, porque no primeiro trimestre ainda tá bem no comecinho, o útero nem chegou na altura aqui do osso púbico. Então, eu sentia que minha barriga estava maior, mas eu não sei, eu acho que era inchaço ou qualquer outra coisa que estava acontecendo lá dentro, mas não era em si a barriga de grávida ainda. Mas as minhas roupas começaram a ficar mais apertadinhas assim, então eu senti que ela cresceu um pouquinho, mas não era nada visível, era uma coisa que só eu mesma percebia. Não senti nenhum movimento do bebê no primeiro trimestre, o que eu sentia mesmo eram gases, e isso eu senti bastante, mas não eram os movimentos do bebê definitivamente. Então o que eu senti falta por estar grávida nesse primeiro trimestre foi poder sair, poder fazer minhas coisas. Eu fiquei muito em casa nesse período, eu parei de ir na academia, como eu falei pra vocês, que eu tava indo 5 vezes por semana antes, então tive que parar assim do nada, parei de fazer exercícios, parei de sair. E isso foi o que eu mais senti falta, assim, por estar grávida. A coisa que eu mais não gostei no primeiro trimestre foi realmente ficar em casa parada, de repouso. Foi essa tensão de perder o bebê, de ter algum aborto, de ter outro sangramento. Então foi isso que eu senti falta, assim, de ter liberdade de sair e de fazer as minhas coisas normalmente. Gente, então esse foi o resumão aí do meu primeiro trimestre de gravidez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa ou se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, beleza? E se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal pra ficar ligadinha nos próximos vídeos. E logo logo vamos ter os diários de gravidez do segundo trimestre, tá bom? Até a próxima, meninas!